Verso 3. Glória a Deus. Ezequiel. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 47, verso 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de mediu 1000 covados e fez passar pelas águas e que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me dava pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se davam, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. Amém? Podemos sentar, louvando e bendizendo o nome santo de Jesus Cristo, que é fiel, o nome de Jesus Cristo, que é poderoso, que é maior. Nós agradecemos a Deus por nós estamos aqui. Sabemos que período inverno, não é fácil, não dá para todos estar na igreja, mas cremos que nosso Deus, Ele pode trazer vidas, salvar vidas para esse lugar. Então nós vemos a palavra de Deus no livro de Ezequiel, no seu capítulo 47, você vê que a palavra do Senhor Jesus Cristo vai falar sobre a torre das águas purificadas. Meus amados, queridos irmãos, vocês podem observar que toda a palavra do livro do profeta Ezequiel, você já percebeu que Ezequiel é um livro marcante, Há várias figuras, ilustrações usadas pelo profeta na transmissão da palavra de Deus. Você vê que Ezequiel, no seu capítulo 2, você vê que Deus, a palavra do Senhor nos fala com nós, marca em nosso coração. Ezequiel 2, onde vai falar: filho do homem, ponte em pé e falarem contigo. Você vai ver que a palavra do Senhor Jesus vai nos marcar também. Ezequiel, onde ele diz assim: filho do homem, põe-te em pé, eu te coloco na torre da vigilância, eu te chamei, te constituí, por atalaia. Outra palavra que tem marcado em nossos corações, porque Deus nos constituiu, Deus nos chamou como atalaia, ou seja, como mensageiros do Senhor. Você vê outra palavra de Ezequiel que tem marcado muitos corações do mundo inteiro, todos que leem a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 37, que é uma das palavras que mais tem marcado no livro do profeta Ezequiel, acerca do vale de ossos secos. Deus dá esperança a um vale de ossos secos. Você vê que vale de ossos secos, ou que seja vale, que seja qualquer vale, qualquer situação, você só vai ver questionamento, você só vai ver problemas. Muitas das vezes, por exemplo, ali aquele vale de ossos secos não tinha vida, só tinha couro seco, só tinha ossos secos. Porém Deus disse para Ezequiel: filho do homem, anda em volta desse vale e profetiza sobre esse vale. Pode esses vales reviver? Pode esses ossos reviver? O profeta Ezequiel falou para o Senhor: Senhor, tu sabes, aleluia. Porque, meus amados e queridos irmãos, somente Deus, Ele sabe. Somente Deus, Ele conhece. Somente Deus tem o controle da situação. Muitas das vezes o nosso Deus nos coloca
em uma situação, muitas das vezes não é para nós morrermos naquela situação. Deus nos coloca naquela situação, naquele problema, para mostrar que Deus é conosco. Quando nós clamamos o nome dele, quando nós confiamos no Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração. Aleluia. Você pode ver que Deus permitiu Daniel também cair naquela situação, ali naquela cova dos leões, aleluia, porque Deus não livrou ele daquela situação, mas dentro daquela situação, Deus trouxe livramento, Deus deu livramento para Daniel, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, naquela situação, daqueles 3 jovens, ali naquela fornalha de fogo ardente, Deus não livrou eles daquela fornalha de fogo ardente, mas na fornalha Deus se apresentou para aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus se apresentando, mostrando que Ele é fiel, é Ele quem dá o livramento, Ele que guarda, Ele que cura, Ele que protege, Ele que traz e dá vida, e traz vida, dá vida e tira a vida. Somente Deus, irmão. Ele tem o poder de tirar a vida, de dar vida novamente. Ele tem o poder de matar, de ressuscitar, de curar, de fazer a sua obra, fazer o seu querer. Somente Deus. Deus não livrou ali João daquele problema de cair naquela taça de óleo fervente. Mas dentro daquela taça Deus se mostrou, se apresentou na vida dele. Que aquilo dali não trouxe dano algum para João. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos também que a palavra do Senhor Jesus Cristo, que fala sobre esses 1000, aleluia, a visão do profeta Ezequiel. Irmãos, Deus só dá a visão para os seus profetas, para quem crê, aleluia, na sua promessa, para quem crê na sua palavra. Deus não vai dar nada a quem não busca a sua presença. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí diz assim, olha, aqui fala sobre o crescimento da vida espiritual, da vida do cristão, né? Você vê que o convite às águas profundas, Ezequiel capítulo 47, do 1 ao 5, a visão de Ezequiel mostra as águas que saem do trono de Deus, porque as águas que saem do trono de Deus é diferente. Ezequiel, ele não estava tendo, ali não era, ele não estava profetizando, ele estava tendo o quê? Uma visão de Deus. Porque as próprias águas que Ezequiel estava tendo aquela visão, ela saía diretamente do trono de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e corre para o Oriente. O profeta não é apenas um observador, ele é o convidado a entrar no rio. Esse caminho representa a nossa jornada de intimidade com o Espírito Santo de Deus, representa o nosso nível de intimidade com o nosso Deus, porque muitas das vezes, irmão, nosso Deus nos chama para mergulhar na sua presença, para mergulhar na sua presença, nas águas do Espírito Santo, porque as águas representam o Espírito Santo de Deus, e é o Espírito que vivifica o homem, é o Espírito Santo de Deus que santifica a vida do ser humano, é o Espírito Santo do Senhor que alimenta a vida espiritual da pessoa. Aleluia, muitas das vezes é o Espírito Santo, aleluia, que nos ajuda, nos ensina a orar, é o Espírito Santo que intercede pela igreja, é o Espírito Santo que intercede por mim e por você. Aleluia. Porque o Espírito Santo é o que sacia, alimenta a vida espiritual do crente. Muitas das vezes nós vamos orar, nós dizemos: Deus, eu estou sem força para orar. A própria palavra nos diz que o Espírito Santo intercede por nós. Ou seja, quando nós for orar, falar com Deus, é necessário nós pedir o Espírito Santo para interceder por nós, o Espírito Santo nos ajudar, aleluia, a receber a nossa oração.
Deus ainda dá visões nos dias atuais. Deus ainda dá revelações nos dias atuais. Dá sim, irmãos. Deus revela ainda algo profundo na vida de alguém nos dias atuais. Revela. O nosso Deus, Ele revela a quem crê. Você vê que a palavra de Deus, ela é fiel. Você vê que a palavra de Deus, do início ao fim da palavra do Senhor, é com revelações da palavra de Deus. Você vê que o próprio João, quando ele tem a revelação, ele diz que ele tem a revelação de quem? Do próprio Senhor, né? Você vê que Apocalipse capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ainda revela algo que estiver ainda para revelar, Ele revela. Deus ainda Ele usa profetas, ainda nos dias da atualidade, Deus usa ainda profetas dele. E a maior profecia que Deus tem usado os seus profetas é para profetizar acerca da vida do seu Jesus Cristo, é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, é anunciar libertação para o povo, que Jesus Cristo ainda cura, que Jesus Cristo ainda transforma, que Jesus Cristo ainda liberta, que Jesus Cristo ainda leva para morar no céu. É nós profetizar para aqueles que estão na vida de destruição, na vida de ruína, dizer: Deus vai te levantar, Deus vai te ajudar, Deus vai te fazer um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, sim. Vem profetizar para o incrédulo. Deus vai fazer o incrédulo ainda a crer na palavra de Deus, como Deus fez com Tomé. Deus disse assim: Tomé, põe teu dedo direito, teu dedo do lado direito, põe teu lado direito e vê, toca. Não somente toca, vê, porque é necessário, aleluia, a incredulidade para ser quebrada, é necessário ver o mover de Deus, porque Deus vai fazer o mover. E muitos, meus amados irmãos, que estão fracos na fé, é porque ainda está no raso. É necessário mergulhar mais na profundeza das águas do Espírito Santo de Deus. É necessário mergulhar mais na oração. É necessário se santificar mais, porque a visão de Ezequiel ele diz assim: eu vi 1000 cordel, ou seja, estava aqui, saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão o cordel de 1000, mediu 1000 covados e me fez passar pelas águas, que me dava pelos tornozelos, mediu mais 1000 e me fez passar as águas, que me dava pelos joelhos. Eu vejo imaginando Ezequiel, Deus falando com o profeta através da visão. Ezequiel, mergulhe mais sobre essas águas. E ele mergulhando e dizendo: Senhor, mas a água já está no tornozelo. E o Senhor falando com ele novamente: mergulhe mais, desça mais. E Senhor, a água está batendo no joelho. Mergulhe mais, porque eu quero mais um profundo contigo. E Ezequiel: Senhor, a água já está batendo no lombo. Senhor, a água já está me cobrindo. Eu não estou mais conseguindo alcançar os pés mais no chão. Os pés já saíram do chão. Aleluia. Quanto mais você mergulha na presença do Senhor, quanto mais você desce na presença do Senhor, mais Ele quer que nós se aprofunda mais intimidade com o Senhor, mais santidade ao Senhor, mais buscança ao Senhor, mais obediência na presença do Senhor. Aí você vê, irmãos, muitas das vezes hoje, nos dias atuais, nós estamos vivendo épocas que pregadores, pastores, no mundo gerais, não generalizando, porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E nós vemos que a iniquidade é o pecado repetitivo, né? Você vê que o povo pede perdão pelos seus pecados, depois volta de novo a praticar novamente o mesmo pecado, mesmo delito. E o amor tem se esfriado. E nós vemos isso acontecendo. E por se multiplicar, o amor tem se esfriado. Nós vemos que o amor tem se esfriado até dentro de muitos tempos, não generalizando todos. Você vai ver que grandes congressos, por exemplo, congressos grandes, que não convém citar nomes porque é antiético,
mas as pessoas não estão mais pregando a palavra de Deus. Você vai ver os homens de Deus atacando uns aos outros, usando a palavra para atacar os outros, para ferir os outros, ganhando nome, mídia em cima dos outros, criticando uns aos outros. Como a nossa irmã ministrou ali no Povoado Pereira na quinta-feira, ela falando aonde que você não vê macumbeiro questionando de outro macumbeiro, você não vê espiritismo questionando outros, você não vê essas pessoas do mundão brigando uns com os outros por causa disso e de aquilo, não. Você vê muitas das vezes crente matando uns aos outros, criticando uns aos outros. É tempo de nós, servos de Deus, aprendermos, se dedicar na palavra de Deus, pegar a palavra de Deus. Que você vai ver, irmãos, pessoas abrem as redes sociais para criticar os outros. Hoje em dia, para a pessoa ganhar fama, está fácil, né? Antigamente, por exemplo, você assistia grandes congressos, você ia assistir era pelo DVD, né, videocassete, né, era pelas rádios, transmissões, você via as palavras sendo pregadas, e aqueles homens, para ganhar o conhecimento naqueles tempos, tinha que ser homem de Deus mesmo, homem de oração, aleluia. Hoje não, está simples, você abre uma rede social, abre um TikTok, um YouTube, que seja, um Facebook, qualquer rede social, a pessoa abre ali, está pregando a palavra de Deus, pessoas do outro lado, fora do país, dentro do país, estão ouvindo, o mundo inteiro ouvindo a palavra de Deus. Hoje nós temos acesso, multiplicou o acesso à palavra de Deus. Hoje só não aprende a palavra de Deus quem não quer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E hoje, irmão, para a pessoa ganhar fama em cima dos outros é fácil. A pessoa vai lá naquele que caiu, aí em vez de dar mão para ajudar ele a se levantar, de orar por aquela vida, aí pegar na rede social e falar: tu viu, o pastor Cicrano caiu, Cicrano fez isso, fez aquilo, está no raso, precisa mergulhar mais na presença de Deus, precisa mergulhar mais, como Deus falou com Ezequiel, e nas visões, ainda está com a água ainda no tornozelo, precisa descer mais. Senhor, mas a água já chegou no joelho, mergulha mais, aprofunda mais, busca mais conhecimento, busca mais intimidade com o Senhor. Por exemplo, a pessoa quer ganhar nomes em cima dos outros, aí é só criticar um grande daquele da mídia, daí a pouco está lá, a pessoa estourada no mundo inteiro, porque não estão mais pregando a palavra de Deus. Isso aqui está falando de intimidade com o Senhor. Quando nós mais buscamos intimidade com Deus, mais nós devemos buscar mais e mais intimidade com o Senhor. A vida do cristão, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O nível do tornozelo passa o passo da decisão. Olha só, o nível do tornozelo vai falar que é o passo da decisão. Ou seja, quando Deus deu a visão para Ezequiel, ele olhou, ele viu a água o quê? No tornozelo, aonde ele tomou a primeira decisão de colocar os pés sobre as águas, e as águas bateu aonde? No tornozelo. E muitas das vezes a pessoa não quer tomar uma decisão, né, de dar iniciativa, de mergulhar, de sair do raso. Aí diz: mas Senhor, está longe demais, ainda está todo raso, já está chegando, já está no joelho, já cheguei onde vai. O Senhor ainda não chegou onde eu quero que tu chegue. Tu não alcançou ainda onde eu quero que tu alcance. Tu não chegou ainda no meu objetivo maior, aleluia, que é o grau de intimidade profunda com Deus. Porque quando nós buscamos a profundidade na presença de Deus, na intimidade com Deus, Deus começa a dar revelação, Deus começa a dar revelação, Deus começa a dar visões espirituais, Deus começa a dar dom de cura, Deus começa a dar dom de discernimento da palavra de Deus, Deus começa a dar dom de profecia, Deus começa a dar dom de milagre na vida da pessoa. Quanto mais nós mergulhamos, mais nós vamos ter um grau de intimidade com Deus. É alguém dizendo: mas como Ezequiel tem essas visões, só ele tem essa visão? É porque ele deu o primeiro passo, ele deu a primeira iniciativa.
É nós como buscar ter intimidade com Deus, é estar mais na presença do Senhor, não só de estar todo dia na igreja, mas também dentro da nossa casa, nós dobrar o joelho, falar com Deus, falar com o Senhor Jesus. Irmão, olha só, muitas vezes a pessoa diz assim: eu oro na madrugada, eu busco de novo, não sei o quê, mas não vem com a presença de Deus. Eu tenho intimidade com o Senhor, eu tenho intimidade com o Espírito Santo. Que intimidade com o Espírito Santo que não coloca o desejo de fazer o que eu e você estamos fazendo hoje, de estar na casa do Senhor, buscando a presença do Senhor. E hoje nós estamos vivendo tempos que nós não podemos mais pregar a palavra. Se Deus levantar qualquer um dos irmãos, ou jovens, crianças, para pregar a palavra de Deus, que Deus vai levantar eles. Pregar a palavra de Deus como ela é. Aí daí a pouco, só a suposição, irmão, que está pregando a palavra. Quem não quer pôr a palavra que a serva de Deus trouxe aquela palavra, não quer pôr ela em prática, vai dizer assim: nossa, atacou, jogou indireta. E a palavra de Deus, ela não é indireta, a palavra de Deus, ela é direta no nosso coração. A palavra de Deus, a verdade de Deus. Porque todos nós, irmãos, sabemos o que é a palavra de Deus, o que não é a palavra de Deus. Todos nós sabemos quando a palavra de Deus está sendo direcionada para nós vindo direto do trono de Deus e quando ela não vem de Deus. Porque quando ela vem do trono de Deus, você não foge da palavra do Senhor. Então, olha só, a mesma palavra Deus falou com Jeremias, né? Jeremias, desce na casa do oleiro. Ou seja, tenha mais intimidade comigo. Porque ao descer Jeremias, ele observou, ele viu como Deus, como oleiro, trabalhava no vaso. Deus disse assim: assim sou eu com vós. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então nós possamos meditar, refletir na palavra do Senhor Jesus Cristo todos os dias de nossas vidas. Que nós possamos buscar a palavra de Deus, né? E aprendermos mais e mais da palavra do Senhor Jesus Cristo. Para nós ter essa geração, a qual Deus prometeu que vai levantar para sacudir, chacoalhar o inferno. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que há esta guerra, irmãos, essa batalha espiritual. Talvez é o sofrimento, muitas vezes, que a gente passa, né, dentro da nossa casa. É uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual. Ninguém sabe a batalha que o outro passa dentro de casa. Ninguém sabe o que o outro enfrenta. Muitas vezes a pessoa só sabe criticar. Por quê? Porque ele está no raso, não mergulha na presença de Deus, não tem intimidade com Deus. Porque a partir do momento que a pessoa vai ter intimidade com Deus, Deus vai mostrar, aleluia, o sofrimento do outro, não para questionar o outro, mas para orar uns pelos outros, para dar as mãos, aleluia, e orar para que Deus possa salvar, transformar, curar e libertar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então vamos estar orando, agradecendo ao Senhor.